Salve, salve, galera! Bem-vindos a um Poder Global diferente, a um Breaking News, né? Que eu coloquei aqui na tela, né? Que a gente teve que fazer correndo. Vamos fazer um pequeno vídeo sobre um comentário, aliás, sobre um fato, né? Da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e que atrapalhou toda a minha folga, né? Porque o Gabriel estava trabalhando, tem que trabalhar mesmo, mas eu, já tinha feito tudo, já tinha feito meu planejamento de aula, já tinha feito os vídeos de ontem, já tinha estou preparando para descansar e daqui a pouco acontece isso, infelizmente. Nas primeiras horas. Nas primeiras horas do dia. E claro que a gente tem que comentar porque envolve a geopolítica. Esse fato realmente envolve. A gente não fala muito da política nacional, mas quando ela envolve a geopolítica, a gente tem que comentá-la. Por isso tem esse breaking news aí, esse vídeo. Mas antes de eu começar, só vou pedir de novo para vocês curtirem esse vídeo, se inscrever no canal, comentar, deixe seu like, ative o sininho. E vamos lá, vamos fazer um vídeo curto, porque não tem como a gente analisar, sabe, totalmente o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Acho muito precipitado isso. A gente pode falar algumas coisas, mas, assim, ainda está muito nebuloso a situação. Nem o Donald Trump sabia. Eu estava vendo um vídeo agora, o Trump foi perguntado e ele falou, what? Isso aqui, nem ele estava se ligando ainda. Então, ainda a coisa é muito cedo. Então, mais uma vez, peço aí para você deixar o seu like, curtir o canal, se inscrever e vamos lá. Bom, eu estava vendo, né? Aliás, deixar o seu comentário, também é importante. Não vamos esquecer. E só uma coisa que eu esclareci, a gente insiste muito nisso porque é muito importante mesmo. A gente precisa de inscritos e comentários, etc. Bom, além, claro, da curtida. Eu estava vendo um comentário hoje sobre a prisão e, assim, o ponto principal, né, que a gente pode destacar e que envolve a geopolítica é sobre o caso da decisão ter se baseado num princípio de fuga, né? Segundo o ministro Alexandre, teria tido um hiperaquecimento da tornozeleira, parece. Haveria aí uma vigília, né, que é um conjunto quando há uma oração, enfim, quando as pessoas fazem uma oração por uma determinada pessoa, e segundo a decisão do ministro Alexandre, o Bolsonaro planejaria uma fuga e as evidências esse aquecimento da tornozeleira, mas aí que vem um ponto interessante. Por estar perto da embaixada americana, ele conclui, porque o Bolsonaro mora perto da embaixada americana, ele conclui que haveria um risco de fuga. Evidentemente que isso é uma coisa que tem que ser provada, a gente não pode aqui também falar que isso é verdade, isso é mentira, isso tem que provar, mas é grave, é uma situação grave. E é tão grave que eu digo, isso aí coloca a embaixada americana na história. Porque se havia risco de fuga, né? Isso foi a primeira coisa que a gente reparou, né? Foi interessante. Se havia de risco de fuga porque o Jair Bolsonaro teve o aquecimento da tornozeleira, mas por ele estar perto da embaixada americana, ele insinua, obviamente, que a embaixada americana está fazendo aí um plano de fuga junto com o Jair Bolsonaro. Ele insinua isso. Isso aí está na decisão. Ficar provar. Agora, com certeza, isso bota muita água no chope da diplomacia brasileira. Eu digo o seguinte, a gente errou 3 vezes. A gente tem muitos acertos, mas a gente tem 3 erros. Uma fui eu que errei, outra foi você, e essa nós dois erramos. O que nós erramos? Primeiro, a primeira foi eu que errei. Eu disse que a Magnitsky ia sair numa semana que não saiu, né? Você falou que era mais para frente, não vai ser agora e tal. A segunda você errou, porque você falou que, eu me lembro que você falou que tarifas também não iam cair, tá? Eu falei, cara, é muito possível que caia a tarifa. E caiu, a tarifa foi para baixo. Agora nós dois erramos, porque a gente acreditou que essa prisão viria ano que vem, sabe? Não seria agora, foi uma surpresa para a gente ter saído agora. Então, com certeza, e acredito que isso foi uma surpresa para a administração Trump também. E com esses fatos novos, com essa situação na embaixada, me faz pensar que há recados também sendo dados
nos bastidores. E aí a gente fica na especulação. Mas, olha, é aquela coisa. A gente começa a pensar, pô, cai tarifa, né, mas não cai Magnitsky, sabe? Cai isso, mas não cai aquilo. Como é que está a situação? Que patamar está? Há muitas perguntas nessa história. O que eu posso afirmar é que isso bota uma água no chope da diplomacia brasileira. Não sabemos e não dá para prever como haverá a reação da Casa Branca, como será a reação da Casa Branca. É imprevisível. Eu acho que o cara que se antecipa dizendo não... Eu vi gente falando que o Trump vai invadir o Brasil. Agora vai resgatar o Bolsonaro na superintendência da PF e vai invadir, vai tirar o Bolsonaro daqui, sabe? Mas tem gente dizendo também que vai, ó, não vai dar em nada e tal. Para mim, haverá uma reação, mas a gente não sabe qual, entendeu? Pois é, eu passo do seguinte, a gente tem que parar para analisar certas coisas. Superaquecimento da tornozeleira eletrônica. A gente sabe que tem inúmeros problemas com a tornozeleira, tá? Isso não é só do Bolsonaro, é de vários detentos que cumprem medidas cautelares. E não só isso. É outra questão também, de ser uma ação monocrática, só de um ministro que tomou essa decisão de prender o ex-presidente. Agora a questão é... Mas ele mandou para o primeiro tempo agora. Estava acompanhando também as últimas horas. E o que tem falado também nos bastidores é que essa medida aí do Alexandre de Moraes não está 100% de aprovação do governo Lula e de alguns ministros do STF. Eles não estão concordando com essa ação do Alexandre de Moraes. E não só isso, a gente pode também parar para deduzir o que pode vir pela frente. São ações já previstas, né, que os Estados Unidos já fez, inclusive, de intensificar mais ainda a Magnitsky. Provavelmente, isso vai acelerar mais ainda o processo. Eu fui pego de surpresa, eu esperava que essa prisão ocorreria só no ano que vem. Uhum. Mas, ao que parece, o Moraes, ele ficou sabendo aí de uma vigília que o Flávio Bolsonaro estava organizando, TTT. Cara, a meu ver, ele tá dando uma viajada legal na maionese. Porque não se faz uma fuga quando a sua residência está sendo muito bem assegurada pela Polícia Federal. A Polícia Federal pode ter vários erros, mas... Teria que ter o acordo quando a sua casa é cercada, e não só do lado de fora, do lado de dentro também, como é que você vai promover uma ação de fuga? Não interessa se ele mora perto da embaixada dos Estados Unidos. Não é assim. Teria que ter um acordo de alguns policiais federais, né, que estão tomando conta. Não sei, eu acho difícil, cara. Eu acho difícil. Não é assim, é uma viagem assim, muito forte. Eu não sei. Ele tem que apresentar. Eu não sei. Provas são essas que ele tem, mas fato é. Ele tem que tornar essa experiência a público. Concordo. Porque isso é gravíssimo, cara. Assim, é o que eu digo. Se ele prova isso, cabe a prisão preventiva. O que ele alegou, cabe. Cabe uma prisão, tentativa de fuga da justiça. Então, de fato, a gente não tem como discordar do ponto de vista jurídico. Agora, tem que provar, tem que mostrar o que tem. Exato. E até porque se é de um cidadão, não é um cidadão comum qualquer. É um cidadão público, quer queira ou não, um público e causa repercussão internacional o nome Bolsonaro. Uhum. Agora, o descontentamento por parte do governo Lula é do seguinte, é de aumentar mais ainda o nome Bolsonaro para as eleições do ano que vem. Isso eu acho que faz sentido, porque foi o que aconteceu com o Lula, né? Exatamente. Ele usou politicamente isso muito bem e acho que a direita vai usar isso muito bem também. Muito provavelmente. Vai usar isso muito bem. E assim, agora, resta saber
se os Estados Unidos tomará uma atitude por conta dessa questão com a embaixada. E isso ocorre, cara, logo depois do fim da tarifa, né? Pelo menos em muitos produtos, foi uma decisão unilateral do Trump, né? Isso foi uma coisa que não foi totalmente de acordo na administração Trump. Eu também estava lendo sobre isso. Há pessoas que eram a favor de manter, outras que foram contra. Tanto que eu vi hoje, eu te mostrei um tweet do Jason Miller, que é uma ala que era a favor de manter. Para mim, aquele recado que ele dá falando, tá vendo? Vocês falaram que o Alexandre não ia prender o botão, tá ali, vocês estão tomando café. Isso aí foi um recado para a administração Trump, não foi para o Brasil, entendeu? Uhum. Isso, sim, pelo menos na minha opinião. Mas, é o que eu estou falando, isso vem logo depois do fim da tarifa punitiva, né, que era um 10% recíproco e 40% punitiva, por conta do judiciário brasileiro, e nem 24 horas depois do Twitter mandar um recado, escrever um texto imenso reclamando do judiciário brasileiro, dessas situações e tal. E aí é que eu falo, o Bolsonaro ele vem de tabela, e o Trump coloca ele junto desse problema, desse confronto entre judiciário e Big Tech. E o problema do Donald Trump e do governo da administração é com o judiciário brasileiro, não é com o executivo brasileiro. Ainda que o Brasil tenha tomado posturas que os Estados Unidos reprovam e tal, nada tão absurdo, nada tão que não dê para você negociar. Você pode sentar na mesa e fazer o Brasil vir para o teu lado e não ficar do lado da China, por exemplo. Acho que assim entende a administração Trump. Agora, com relação ao judiciário brasileiro, a coisa está muito claro que pode haver divergências em relação à condução, à não condução, mas não cai a Magnitsky. Então, assim, é fato, sabe? Não estará em mesa de negociação nenhuma o Alexandre. E aí começa a vir, né? Algumas teses, enfim, eu não vou ficar especulando, mas que, pelo menos pelo que me contaram lá de Brasília, né? Passarinho me conta de que ele esperava que a Magnitsky caísse nesse fim de tarifa e não caiu, entendeu? Então, há um jogo sendo jogado muito poderoso, pode estar aí governo de um lado, Alexandre... cara, o jogo que está sendo jogado é poderoso, pode estar havendo pessoas que estão deixando outras de lado, a gente não sabe direito, e a gente vai ver os desdobramentos disso. O que eu sei é que não há dúvida de que haverá algum tipo de reação dos Estados Unidos. Não sei se será branda ou se será forte, mas que haverá. Agora, não sei qual será. Volta às tarifas, não volta às tarifas? Faz a Magnitsky valer mais, porque no Brasil eu vi que, apesar de que o Alexandre de Moraes sentiu algum efeito da Magnitsky, porque o escritório dele está fora do ar, até hoje, entendeu? Então eles sentiram algum efeito. Mas será que vai ter mais punições, como está acontecendo com o Petro? Não? O Petro está sentindo um efeito pesado, não consegue nem reabastecer helicóptero, por exemplo, por conta da lei Magnitsky, o Petro na Colômbia. Então, o que será que virá dos Estados Unidos? Não sei. Nacionalmente, a gente não comenta. Eu tenho para mim que a Magnitsky vai se intensificar. Eu acho o seguinte, a Magnitsky para o Alexandre de Moraes estava uma coisa assim meio termo. Estava conseguindo fazer transações, nananana, mas com essa ação aí, eu acho, tá? Isso é uma opinião minha, eu acho que a tendência é se intensificar a Magnitsky. E tem outro ponto também. Eu estava acompanhando também as últimas notícias e parece, não é oficial nem nada, são apenas especulações de alguns jornalistas da mídia, da grande mídia, de que provavelmente o Alexandre de Moraes vai abrir uma investigação contra o Flávio Bolsonaro. Isso também saiu. Foi que abre uma brecha. Essa prisão abre uma brecha para uma investigação ao Flávio Bolsonaro. Porque, claro, o que ele está alegando é que a vigília seria para uma tentativa de fuga. Então, o Flávio, teoricamente, estaria envolvido. Né? Então, se ele está acusando, ele tem que vir a público e mostrar as provas. Agora, se ele não fizer isso, é claramente que ele está fazendo jogo político. Ele não é obrigado a mostrar, mas aí teria que ter um pedido de transparência para as defesas. As defesas têm o direito a ter, e não estão tendo, né? A gente sabe disso. Independente disso. Não, mas ele
Mas ele tem que mostrar. Isso aí tem que mostrar porque é um caso que é o ex-presidente da República. É um caso público. E isso tem que estar claro. Agora, que joga uma água no chope total da diplomacia, joga. Isso aí, sabe? Que estava conseguindo pelo menos as tarifas. Eu não sei o que foi oferecido também, né? Nessas conversas. Por exemplo, talvez terras raras, eu não sei. Mas estava conseguindo pelo menos nas tarifas saindo aos poucos. Não sei se isso vai continuar, vamos esperar. Entendeu? E aí a gente começa. Com que objetivo vem isso agora? Com qual coisa? A gente começa a pensar, né? Coisas. Começa a vir coisas na cabeça. E uma medida tem um também, jogo bruto sendo jogado. Isso é fato. Com certeza. E há uma medida também de a taxa, né, que os Estados Unidos retirou do Brasil volte. É possível. Pode ser. É possível que a magnitude se intensifique, é possível que volte tarifa, é possível que não haja alguma coisa agora, primeiramente. Sabe? Exato. É possível que o Trump fale mais e faça menos, é possível que ele faça mais e fale menos. Muita coisa, a gente não tem como prever. É imprevisível, porque essa prisão eu acho que não estava no radar de ninguém. Sabe? Exatamente. Não estava no radar da defesa do Bolsonaro, não estava no radar do Lula, sabe? Do governo. De ninguém. E não estava no radar do Trump, da administração Trump. Foi uma coisa que não estava no nosso radar também. Que não tava, sabe? No radar de ninguém, cara. Ninguém. Ninguém esperava isso. Hoje ninguém esperava isso. Foi uma coisa muito... Exatamente. E acho que até mesmo de gente do Supremo não estava. Entendeu? Como eu falei, não sei. Estava acompanhando e a conversa aí entre os jornalistas nas primeiras horas da manhã era de que essa ação do Moraes não estava agradando nem o governo Lula e nem alguns dos ministros do STF, porque eles não foram consultados. Isso foi uma medida monocrática do Alexandre de Moraes. Rapaz. Bom, vamos acompanhar, né? O que vai acontecer. Eu acho que o Alexandre de Moraes deu um baita tiro no pé dele. Ou está tentando sobreviver a alguma coisa. Não sabemos. Eu acho que não é questão de sobrevivência. Ele deu um tiro no pé. Só que assim, ele não sabe o erro que ele cometeu. A gente não sabe, assim, vou ser bem sincero aqui, eu acho que nem isso dá para especular, porque as razões disso não estão claras para mim, sabe? Não estão muito claras, tipo, por que agora, sabe? Por que, tipo, não esperar? Ainda havia trânsito em julgado para ser feito também tem que lembrar isso. Tem audiência de custódia que é amanhã. Não entendi por que foi feito agora, assim. Não ficou claro juridicamente, não ficou claro politicamente, entendeu? Porque é sempre um julgamento jurídico-político, isso é fato. Desde que o mundo é mundo, prisão de ex-presidente é jurídico-político. Não está muito claro para mim. A acusação que ele faz, eu repito, cabe preventiva se ele provado. Cabe sim. Fuga, em caso de você não ter pedido asilo antes, você não ter feito nenhum procedimento, sair fugindo, isso cabe preventivo, independentemente de coisa. Agora, tu tem que chegar e mostrar que tá aqui. Entendeu? Tá aqui isso aqui. Porque se tu não mostra, aí fica complicado. E eu acho também que o Bolsonaro, da maneira que vão conseguir explorar isso, vai ser uma coisa que exploraram no caso do Lula. Transformar ele em Marte, sabe? E sabe o que vai acontecer? Muito provavelmente ele não vai vir a público e mostrar nada. Eu também... a gente não pode também especular as coisas. Vamos aguardar aqui para ver. Eu fiquei surpreso, acabou com o meu feriado isso, estava lá felizão, dormindo, tranquilo. E aí surge essa... Minha mãe me acorda 9 horas da noite, o Bolsonaro foi preso. Caraca, isso aqui. Do nada, assim, foi muito do nada. E vamos ver. Vamos acompanhar aí. Sabe? A gente também não sabe o que vai acontecer com a Venezuela até segunda-feira, que é onde termina o prazo do Maduro. Né? Isso é outra coisa também que está vindo aí. Olha, caldeirão tá fervendo da América Latina como um todo. Tá fervendo mesmo. O bicho tá pegando mesmo. E a tendência é piorar, né? Com certeza. Vamos acompanhar, galera. É isso que a gente pode comentar até agora. A gente vai estudar bem. Talvez na próxima live a gente volte a esse tema com mais informações, porque eu acho que o nosso princípio aqui é de responsabilidade. A gente trouxe algumas especulações, que a gente deixa claro que são especulações. Os fatos são colocados
E é preciso, assim, o que a gente conclui é que é preciso, primeiro, mostrar o que tem, pelo que é alegado, cabia preventiva, mas tem que se mostrar, tem que se provar o que é alegado. E terceiro, né, o fato de colocar a embaixada americana na história e logo depois do ex reclamar e da diplomacia estar andando, joga uma água no chope da diplomacia totalmente. Agora Exatamente. nós vamos ver, e que haverá algum tipo de reação, sim, não sabemos qual, se é branda, se é mais pesada, se não vai ser. Vamos acompanhar aí. São acusações gravíssimas, cara. Não é uma acusação leviana, não é o fulano de tal roubou 2 balinhas ali da venda da esquina. Não, são acusações gravíssimas. E ainda mais como você falou, envolvendo a Baixada Americana. Então, assim, esse cara tem que vir a público e colocar os pingos dos is. Olha, eu, com base nisso, cheguei à conclusão disso, está aqui as evidências, está aqui as conversas, está aqui o plano de fuga que um fulano de tal interceptou através de conversa, WhatsApp, enfim. Tem que vir. Até porque até agora, pela decisão, não teve nada. Só teve. Não, até agora não tem nada. Isso aí é fato. Vamos acompanhar, vamos ver, né? Talvez tenha, e a gente não sabe aqui, estamos aqui falando, mas é preciso vir e assim, para ontem, tá? Isso aí tem que ser logo, exatamente. Porque e segunda-feira tá logo aqui, né? Senta o dedo no like se você curtiu esse vídeo. O vídeo é curtinho mesmo, é só pra gente dar vamos dizer, uma esclarecida, mas a gente vai pesquisar melhor, com calma, como é a responsabilidade, porque aconteceu tudo muito de repente, mas a gente sempre está aqui à disposição de vocês. A gente vai ficar de olho. Deixe seu like, se inscreva, curta esse canal e até a próxima, né, Gabs? A próxima tu tá, né? Com certeza. Beleza, então. Estarei Falou, sim. galera. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.